Bom, gente, meu nome é Carlos Henrique Machado e a gente começa agora aqui mais um papo, a nossa live do antropofagista. Quem puder, se inscreva no canal, se gostar, dá aquele like. E se vocês puderem, deem uma esticadinha até o blog Antropofagista, vejam as matérias, inclusive estão muito boas, sobre esse novo momento do Brasil. E é sobre ele que a gente vai falar. Lá, e assim como cá, eu peço a vocês que puderem, os que puderem, contribuir com qualquer valor para a manutenção tanto do blog, tanto aqui como do canal, a gente agradece bastante. Ali não tem valor nenhum, lá tem a conta direitinho, o depósito, a partir de R$1 já está valendo e muito. Então vamos lá. O tema de hoje é essa queda de braço nítida que está acontecendo entre Bolsonaro e os militares. Para mim, essa queda de braço nunca terminou com o Bolsonaro. Bolsonaro sempre teve uma atitude completamente avessa à atitude de um militar. Tanto que foi. Ele não passou de praticamente um soldado raso, e aí depois ele conseguiu uma patente aí de capitão quando foi cuspido das Forças Armadas. Dali ele fez carreira como vereador, como deputado, o tempo todo aí usando os militares, lance de corporativismo, aumento de salário, não sei o que lá, e de poder fazer. Depois PM, polícia, milícia, ele misturou tudo. Esse é o Bolsonaro, né? O cara do baixo clero, entendeu? Ele faz uma maçaroca de interesses pessoais, políticos, e ensinou os filhos a fazerem a mesma coisa. Não é só rachadinha, rachadinha nada. O nome da troça é corrupção braba. Agora mesmo acaba de sair uma matéria dizendo que das 12 salas que o Flávio comprou, que também não é só o Flávio, ninguém aqui é trouxa, tá? Isso aí é do clã, inclusive com o pai comandando todo mundo, né? Nenhuma das 12 salas o dinheiro passou pelo banco do Flávio, né? Quer dizer, ninguém da família. Esse dinheiro, claro, que é do esquema de corrupção, tá? De lavagem de dinheiro, que começou com Bolsonaro, Queiroz, passou para o filho gerenciar a boca, vamos dizer assim, a boca grande, a boca boa. Já que a gente não pode falar que é boca de fumo, mas é uma forma de boca, né? Então, agora, o que ocorre? O Bolsonaro, o governo dele faliu e não tem como se recuperar. E não tem como se recuperar, não tem nada a ver exatamente com o Bolsonaro. Tem a ver com o posto Ipiranga dele, né? Que só vende gasolina adulterada. Nada do que o Paulo Guedes prometeu, ele cumpriu. Aliás, nada do que os neoliberais prometem, eles cumprem. A única coisa que os neoliberais sabem fazer, e muito bem, é roubar o Estado. Todo mundo paga imposto para uma meia dúzia de camarada se beneficiar do Estado, dessa arrecadação. Né? Aquela história, né? Já da época dos militares, fazer o bolo crescer com o dinheiro do povo, e na hora e aí quem vai ficar com o bolo na mão é a elite, divide com ela, a gente vai dividir lá na frente, não sei mais o que. Então são toneladas e toneladas de farinha para no final, se der uma raspinha pro povo. Você pega a história, por exemplo, de uma pessoa que mora na favela. O cara consome pão, consome o alimento dele, a roupa dele, tudo tem imposto embutido ali no consumo. Ou seja, não tem esse negócio de a favela o cara não paga imposto, paga de tudo. Tudo ele paga imposto. E esse dinheiro do imposto vai para algum? O que volta para a favela com o quê? Volta com bala, tiro, invasão, falta de respeito do próprio Estado, dos agentes do Estado com as pessoas que moram lá. Como se fosse um monte de indigentes. Como se eles não fossem os grandes contribuidores
do tesouro do país. Isso aí, hoje a gente chama de neoliberalismo, essa malandragem sempre teve, a gente não chegaria nem à favela. Porque o problema do Brasil é esse, é a distribuição do que se arrecada. Agora mesmo, eu estou dando essa breve aqui justamente para a gente colocar isso. Depois de anos e anos e anos e anos em que todo saneamento básico feito nos bairros de classe média alta e classe média, de uma maneira geral, nunca se falou em privatização disso. Mas na hora de fazer o saneamento básico para as comunidades pobres, não, aí é privatizado. Aí o pobre vai pagar. E é isso. Na verdade, a água é a mesma coisa. Ah, não é privatizada, mas é. Porque o rico pode consumir mais água e o pobre não pode. Isso é um debate que, aliás, eu acho que falta à esquerda fazer, com mais coragem. Se é mesmo para o pobre pagar a água. Na verdade, quando se fala em taxar fortuna, ninguém se entusiasma, porque acaba essa fortuna sendo taxada e poucos vai para alguém. O Lula e Dilma, logicamente, os dois, é que foram colocar o pobre no orçamento, aí deu o que deu. Uma foi caçada pelos golpistas, e no Brasil tem uma coisa bacana, né? Eu vou falar sobre isso. Os golpistas moderados, né? Eu preciso toda hora falar isso. Só no Brasil que tem isso, golpista moderado. E o Lula foi preso. Por quê? Eles infringiram a regra. A regra é o seguinte: arrecada de todo mundo e beneficia só a classe, a elite, que toma conta do Estado, assalta o Estado, ocupa o Estado, sequestra o Estado. E o Bolsonaro, quando botou o Guedes lá, botou para dar seguimento a isso e ampliar isso. O Temer foi a mesma coisa. O que é a história do teto de gasto? Toda hora a mídia está falando e implorando, e Rodrigo Maia, que é o xodó dos banqueiros, toda hora fala. Teto de gasto era para o quê? Inibir gasto com a saúde e educação. Rico gasta usa serviço público para precisar de investimento público para educação? Não. Usa saúde pública para investimento para essa área? Não. Ele tem, todos os dois ele usa isso privado. Bom, é para pobre? Então vamos reduzir isso aí. Essa é a lógica clara para a gente poder entender. Então, o Guedes, o que ele fez? Ele prometeu muita coisa, mas não está fácil. Não é tão simples assim. Não conseguiu privatizar nada. Agora a história da Eletrobras vai piorar com esse apagão no Macapá. Quer dizer, mostra ali o tipo de privatização. O troço já não está mais nem na empresa que privatizou. Ela faliu. E aí um grupo pegou aquilo ali já foi desmembrado em outro, ninguém entende patavina do que está fazendo, e está lá aquilo ali. Mas isso não é só ali. A terceirização, a privatização é isso. É um monte de ladrão roubando do Estado e depois ninguém se compromete com nada, não faz nada. Você não viu no Rio? As OS lá envolvidas em corrupção, em todo lugar. Ao contrário do que se diz, OAS é um dos maiores facilitadores de corrupção que tem. Mas vamos nos ater aqui à história. Você vê que o assunto sobre Paulo Guedes e Bolsonaro, ele é uma coisa enrolada. Não é um negócio simples. Você tem que concatenar tudo, entender esse processo todo. Então, o que ocorre? O governo, de uma maneira geral, principalmente o ponto crítico dele, faliu. A economia não vai levantar, não tem como levantar. A história é que a partir da reforma tal vai acontecer, nenhuma reforma proporcionou nada, só piorou o país. Não melhorou a vida de brasileiro e de país, melhorou certamente do grande patrão que não vai pagar e além de tudo é burro, porque uma hora isso vai chegar nele. O resultado disso, porque apesar de tudo, nós temos que lembrar, que eu acabei de falar, que o trabalhador é o grande consumidor que faz a roda girar. Não só é o produtor da riqueza, como é o consumidor dela. Então, como os caras são tapados, aliás, se há no país uma classe tapada, inculta, é a classe empresarial. Sobretudo no mercado de varejo.
cara não tem formação de nada, vai vender troço. Se deu certo, deu. Ele nem sabe o que está vendendo. Por isso que abre 10 troços, fecha 11. Bom, vamos lá. E isso tudo ficou caracterizado que quebrou, acabou o governo Bolsonaro. Ele não existe mais como governo. Existe um formato aí com a meia dúzia de jornalista imbecil que é pago para poder defender as lambanças do Bolsonaro, como Augusto Nunes, Ana Paula do vôlei, Fiuza, aquelas figuras desse tipo, e mais um debilóide daquele lá recalcado como Olavo de Carvalho e nutre o gabinete do ódio. Estou vendo comunista em todo lugar, até a barata que chegou na cara dele é comunista. Um idiota completo, quer dizer, não tem mais nada. E os militares que mamaram, muitos mamam ainda no governo, que inclusive não conseguiriam emprego na iniciativa privada que eles hoje estão aí defendendo, tem que lembrar disso. Então ele foi lá no clube de militar pegar, no meio do campeonato de peteca lá, entendeu? De muita múmia, né? O general ele é nenhum, tá? E botou lá no governo dele para poder criar aquela pose que era um governo militar, para poder botar pressão na sociedade. Eu tenho aqui, ó, eu devolvo a ditadura ao Brasil, então. Só que chegou num ponto que é exatamente o que aconteceu com a própria ditadura. Quando chegou a hiperinflação, os caras fizeram aquela lambança, né, de levar o país ao estado que se levou. Ele falou, agora eu vou entregar, porque eles pegaram um país que não tinha aquela dívida. Entregaram com dívida, com hiperinflação, né, com a história da correção monetária, que é outra jabuticaba dessa direita brasileira. Então, o que ocorre? Não tendo mais como segurar o rojão, duas coisas aconteceram. O Bolsonaro está irritadíssimo. Como ele está perdendo força, até por conta da economia, a elite mesmo já está olhando para ele torto. Porque é assim, né? Os caras começam dando vantagem à beça dos caras. Chega numa hora, quando perde dentro de um país, perde todo mundo. E aí você tem inflação e risco de hiperinflação. E, inclusive a partir dos alimentos. São outros também que o Bolsonaro, não, comigo não tem esse negócio. Eu não vou taxar nada, não vou fazer nada. Ou seja, vocês podem ganhar o que vocês quiserem, mas o preço das coisas como é que estão. Então, carne de porco esse mês deu um salto de 50%, de frango quase que dobrou. Então, só para a gente ter uma ideia. Então isso mostra a falência múltipla dos órgãos do governo Bolsonaro. Ora, ele vai, além de humilhar general, a torta e a direita, e os caras aguentarem isso, porque a boquinha também lá eles mantinham isso, porque não é só general, era parente de general, parente de militar, não sei mais o que. Tem mais de 6 mil militares dentro do governo Bolsonaro, entre ativo e reserva, a gente já nem sabe mais o que tem aí. Bom, mas eles precisavam pular fora desse barco. E o que o Bolsonaro faz? Lança aquela história da pólvora, né? A guerra contra os Estados Unidos, ele tem pólvora, não sei mais o que. Ridicularizou os militares, que foi ali o start, né? É o 1, 2, 3, vai para os militares se arrancarem. E aí está toda hora uma declaração do comando militar dizendo que de ontem para hoje foram 3. Dizendo que ele e o Bolsonaro não tem nada a ver. Mas tem que explicar isso para o Vilas Boas. E o Vilas Boas é o grande responsável por Bolsonaro ganhar. Porque o que aconteceu? Ele fez aquela pressão, junto com a Globo, combinado, lógico, em cima do STF para o Lula. Não conseguiu habeas corpus, não ser candidato e o Bolsonaro ganhar. E depois ele confessa isso. Então, primeiro, eles têm que pisar nos próprios calos. Até porque o Bolsonaro não é militar, não tem quanto tempo. Ele é igual aqueles retardados que ficam se fantasiando. A gente já viu, né? O cara se fantasia de PM ou se fantasia de militar no meio da rua. Geralmente o cara desse aí é o cara interna. O Bolsonaro, como dava vantagem dos caras, agora que o barco está afundando, virou esse negócio. Então o Bolsonaro, no final da frase dele, diz que quem manda nas Forças Armadas são eles. Hoje os militares já dizem que eles só obedecem, na verdade, o ministro da Defesa, quer dizer, que é militar. Quer dizer, então o que acontece? Fica esse jogo, né, de lá e cá, trocando em miúdos.
Os militares estão avisando que pularam fora, tardiamente, mas pularam fora de um barco náufrago, que muita gente desembarcou. E anote aí, o próximo vai ser a turma do Centrão, que é boa para atrair os outros ali. O Bolsonaro sabe disso. No final, ele vai ficar com a brocha na mão e uma boia murcha do outro lado, chamado Olavo de Carvalho. Bom, gente, eu termino aqui e reitero a vocês o pedido que se inscrevam no canal, dê um like, vão ao Antropofagista, leiam as matérias, se puderem, contribuam com a nossa guerra aí, que não tá fácil não. Valeu, gente. Abração.